Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou fechar o assunto de conjuntos numéricos. Eu vou falar sobre o conjunto dos números irracionais, eu vou explicar o conjunto dos números irracionais para vocês, para a gente fechar o conjunto dos números reais. Então vejamos, o que é um número irracional? Um número irracional é um número cuja representação decimal infinita não é periódica. Em outras palavras, é um número que não pode ser escrito na forma de fração irredutível. Como assim? Eu não consigo escrever um número irracional como uma fração formada por dois números inteiros. Como exemplo de números irracionais, nós temos as dízimas que não são periódicas, ou seja, que são números que têm a sua representação decimal infinita, mas não há uma repetição. As raízes que não são exatas representam números irracionais também. A raiz de 2, por exemplo, a raiz de 3, a raiz de 7, a raiz de 11, a raiz quadrada de 11. Esses números são considerados números irracionais. E claro, por exemplo, o número π também. O número π tem a sua representação decimal infinita, porém não é periódica, embora nos exercícios apareça como 3,14, mas ele não representa só 3,14. Existem infinitos números após a vírgula. E dessa forma, a gente fecha todos os conjuntos e forma o conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. A união de todos esses conjuntos que a gente viu, todos eles, quando reunidos, formam um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Então, a gente tem um conjunto maior, chamado de conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, ele é dividido em dois grandes subconjuntos. Ou seja, entre aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, na forma irredutível, e aqueles que não podem. Os que podem ser escritos na forma de fração são chamados de racionais, e os que não podem são os irracionais. Dentro do conjunto dos números racionais, a gente vai ter o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração. E aqueles inteiros que são positivos e que têm o zero, a gente chama de conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Todo número natural é inteiro, todo número natural é racional, que por sua vez está dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Ok? Fora esses que podem ser escritos na forma de fração, a gente tem os outros que não tem como ser escrito nessa forma de fração irredutível. Esses números são chamados de números irracionais. Bom, agora eu vou explicar sobre intervalos reais. O que são intervalos reais? Intervalos reais representam subconjunto de números reais. Por exemplo, quando eu tenho um dado conjunto A, tal que esse conjunto A é formado por números que pertencem aos reais, porém, só os números que são maiores que 3 e menores que 7. Aqui eu tenho um subconjunto do conjunto dos reais. Então, eu tenho um intervalo de números reais, um intervalo entre 3 e 7. Existem outras formas de representar esses subconjuntos, de representar esses intervalos. Uma delas é representar como uma reta real. Ou seja, a gente desenha uma reta real, coloca os dois extremos do intervalo, nesse caso a gente tem o 3 e o 7. Se o sinal for só de maior, a bola é aberta. Se fosse maior ou igual, a bolinha seria pintada, fechada. Bom, e esse conjunto A, ele está representado pelos números reais que estão aqui entre 3 e 7. E representa um intervalo aberto, porque o 3 e o 7 não fazem parte do conjunto, desse subconjunto. Como que a gente pode ainda representar esses intervalos? A gente pode representar esses intervalos por colchetes. Quando o intervalo for aberto,
A gente coloca os colchetes virados. Quando o intervalo for fechado, a gente escreve os colchetes dessa forma aqui. Então, aquele intervalo de cima representa um intervalo aberto. O 3 e o 7 não fazem parte do conjunto. Uma forma de escrever seria isso aqui. É um intervalo aberto com os números que estão entre o 3 e o 7, com os números reais que estão entre o 3 e o 7. Então, a gente poderia escrever um intervalo aberto da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é maior do que 10 e menor do que 20. Seria uma forma de escrever o conjunto. Ou então, escreveríamos 10,20 com os colchetes virados para fora, representando um intervalo aberto. Se isso fosse para a reta real, eu teria bola aberta, o número 10, bola aberta, o número 20, e toda a região compreendida entre o 10 e o 20 são os números que estão aí nesse intervalo que fazem parte desse subconjunto. Bom, caso esses extremos façam parte, aí a gente tem um intervalo fechado. Por exemplo, o intervalo formado por x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 7. Então, eu quero os números que vão de 2 até 7, os números reais que vão de 2 até 7. Não só os que estão entre 2 e 7, mas também o 2 e o 7. E uma outra forma de representar isso daqui seria os colchetes para dentro e os extremos dentro dos colchetes. Caso a gente fosse representar na reta real, nós colocaríamos os extremos, que são 2 e 7. Porém, diferente lá do que a gente fez anteriormente, aqui a gente iria pintar a bolinha porque o intervalo é fechado. Ou seja, o 2 e o 7 eles fazem parte do intervalo. É necessário que as duas bolas do intervalo sejam abertas ou que as duas sejam fechadas? Não, não é necessário. Eu poderia ter aqui um intervalo com uma extremidade aberta e a outra extremidade fechada. Por exemplo, x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 3 e menor ou igual a 9. Nesse caso aqui, eu teria o colchete aberto aqui do lado do 3, mas ele fechado do lado do 9, porque o 9 faz parte do subconjunto. Ou então, se eu colocar isso daqui numa reta real, eu teria o 3 com a bola aberta, o 9 com a bolinha fechada, e a região entre 3 e 9. Eu vou sempre pintar a região entre dois números? Não, vai depender de como é seu intervalo. Por exemplo, a gente poderia ter x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 7, ou x é menor do que 3. Tem um ou porque não tem como o número ser maior que 7 e menor que 3 ao mesmo tempo. Uma forma da gente escrever isso, ainda representado por intervalos, seria infinito, 7, união, e aí eu tô, desculpa, fazendo aqui, 7, infinito, intervalo aberto, união, agora sim, infinito, 3, intervalo aberto. A união desses dois intervalos forma o intervalo dos conjuntos que foi escrito aqui em cima na sentença, dos números que são maiores que 7 ou menores que 3. Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.